podcast para mulheres, com conversas sinceras que nos interessam. Olá! Estamos aqui ao vivo para mais um Podilice e hoje eu tenho uma convidada que me parece assim um arcabouço, sabe, de experiências. Flaubone, querida, seja muito bem-vinda. Flau, como que você quer que eu te apresente? Ela disse, ai, pois é, né? Difícil. Já veio com a questão existencial, já veio com a questão, já né? adorei, Já encrencou. É muito difícil mesmo, muito né? Difícil. Principalmente eu acho que nesse momento, assim, né? A pós-modernidade nos deu muitas possibilidades. Muitas. E é isso, assim... A gente pode ser uma comunicadora social, então a Flau tem uma formação de comunicadora social, depois foi para o branding, é empresária, estuda filosofia e agora faz um mestrado em filosofia. Gente, então vocês entenderam do que se trata? Mas você percebe que legal, que quando a gente vai tentando se definir, parece que a gente vai colocando limites que não são necessários, né? Então, essa questão em aberto, eu acho que é a parte mais legal de ser o que somos, né? E me parece que isso é uma coisa recente. Assim, não saberia colocar, assim, talvez um marco, assim, mas essa coisa de muitas possibilidades na nossa existência é uma coisa... Antes isso era dos ousados, né? Isso era de quem vivia às margens, assim, eram dos aventureiros. A gente tinha que ser uma coisa. O médico, o engenheiro, o advogado, o juiz, padre, freira, né? Hoje a gente pode ser várias e tá tudo bem. É que historicamente a gente tinha, eu acredito que em determinados momentos a gente já tinha uma vida determinada, né? Se você era filho de ferreiro, você ia ser ferreiro, você já tinha essa ideia de concretude muito latente na gente, né? Então, até a gente tem o sociólogo Bauman que fala dessas coisas líquidas que a gente tem hoje, que nós temos relações líquidas, que de certa forma faz sentido, no sentido de ser muito maleável e das possibilidades que abrem. Tudo bem que ele coloca num sentido negativo, mas eu acredito que nem é tão ruim essa parte de termos uma vida um pouco mais maleável, mais aberta a possibilidades. Embora também as possibilidades tragam um pouco de angústia, né? Tantas possibilidades assim. Mas eu gosto bastante desse nosso momento. Sim. Angustia. Saber que você pode ter muitas possibilidades. É igual cardápio de restaurante, né? Eu adoro chegar e ter pouca opção, porque tem muita opção, a gente... Leva tempo para decidir. Mas isso é uma angústia do ser humano, né? É intrínseco a ser o que somos. Então, assim, a gente não fica... Quando a gente escolhe algo, a gente invariavelmente está abrindo mão de tantas coisas. E principalmente quando dá errado, essa angústia fica muito presente. E é difícil de lidar com ela. Eu acho que isso que é o mais difícil. Ainda bem que a gente tem espaço hoje na nossa sociedade, nas nossas possibilidades de ser... o que somos várias coisas, tanto no sentido de rentabilizar isso para tornar a vida prática possível, quanto para a gente explorar novas coisas, sabe? Eu acho que quando você tenta se definir, a gente tem uma ideia de que é possível colocar traços tão contrastantes sobre o que somos e o que não somos. E se a gente for parar para pensar, talvez isso não seja possível, sabe? Eu acho que buscar uma essência estática parece contrário à nossa natureza. Acho que a gente é muito mais um processo. A gente é processo. Um constante devir, né? Um constante devir. Exatamente. Eu sei um pouquinho de filosofia. Maravilhoso, sabe muito. Psicanálise está ali, né? Vem dali da filosofia. Eu adoro também. Mas é gostaria de estudar mais, me dedicar mais. Mas eu queria te perguntar, assim, o que te levou a sair da comunicação social, né? E ir para a área da filosofia, assim? O que aconteceu, né, no meio do caminho que te chamou, assim, para isso? Então, foi uma coisa muito natural, Liz, muito natural. A comunicação veio algo, eu fui fazendo algumas coisas de comunicação e eu fui pro marketing, porque eu vi que no marketing eu ia conseguir mostrar o valor da comunicação de uma forma mais tangível, né? Porque senão fica muito abstrato, o que você vai fazer com essa comunicação toda? E aí eu fui indo pro marketing, aí eu fui caminhando pro branding especificamente, que é justamente essa construção, essa materialização de uma ideia, né? Do intangível. Você precisa entender como conectar as pessoas por um valor a mais do que o preço. Então, assim, aquele estudo de entender tanto o meu cliente na época, né, quanto o público com quem eu estava me comunicando e pretendendo ser honesta nessa comunicação. Ser uma comunicação, ao mesmo tempo, genuína, diferencial, aquilo começou a me encantar.
entender o ser humano, entender como algumas coisas que, no caso, meus clientes faziam, conectava as pessoas, coisas que pareciam não ter valor. Aquilo começou... Caramba. Você lembra, assim, de alguma coisa específica? Liz, foi um processo, tá. foi um processo, sabe? Tá. Quando você se aproxima das pessoas. Eu acho que, assim, teve alguns pontos que me marcaram desde pequenininha, que já me colocaram diante de uma perspectiva diferente, assim, das minhas coleguinhas, por exemplo. Enquanto as minhas amiguinhas estavam, sei lá, brincando com algumas coisas e brigando, às vezes, eu tava analisando o comportamento delas. É isso. Sabe? Isso, muito bom. Então no meu diário, que eu tinha um diário, eu não escrevia sobre mim. Eu escrevia sobre as pessoas. Olha! Era muito maluco. Fantástica. Era muito maluco. Então, eu escrevia assim, poxa, a fulana brigou com a fulana, mas ela não viu que a fulana queria isso, não aquilo. Quando eu peguei esses textos depois, eu achava o máximo, eu dava risada à toa. Então, teve alguns marcos. Esse foi um deles. Teve um livro específico da minha tia. Uma tia me deu um livro chamado Histórias para Aquecer o Coração dos Adolescentes. Eu nunca vou me esquecer desse livro. E ela me deu com assim, eu te dei um livro, mas eu sei que você não vai ler, né, assim, porque eu era uma criança de, sei lá, 10, 11 anos, e ela era professora. Ela me deu meio desesperançosa, assim, mas quando eu peguei aquele livro, aquela sabe, descrevendo o momento pelo qual um adolescente passa. Aquilo me fascinou muito, sabe? Muito, muito mesmo. Os filmes que eu assistia. Eu lembro também de um outro filme, eu sempre fui muito... Meu pai era do rock and roll e tudo mais, eu adorava, né? Esse estilo de vida, adoro ainda hoje. E tinha um filme que eu também lembro muito que me marcou, chamado Rockstar. E a despeito de toda a bagunça que é a vida de um rockstar, tinha uma música que chamava, eu lembro certinho, em inglês, We All Die Young, né? Nós todos morremos jovens. Liz, eu parei o filme e fui escrever sobre isso. Que nós todos morremos jovens, com 13 anos. Meu Deus, que profunda! Eu sempre fui muito, assim, sabe, curiosa com essas coisas, de entender, porque eu acho que não tem nada mais complexo que o ser humano. São camadas e camadas de complexidade que, por mais que você tenha práticas muito baseadas em estudos, em evidências científicas, a gente tem algo a mais, que é insondável. Sim. E o que faz a gente continuar indo atrás disso, sabe? Sim. Isso sempre me fascinou. Isso foi indo pro mercado, eu comecei a ver isso com os clientes, com as coisas que vinham. Quando você precisava construir uma imagem de uma pessoa ou de uma marca, coisas que eles negligenciavam, acontecia de ter valor. E aquilo começou. Eu falei, de onde veio esse pensamento? Aí você transita na psicologia, mas eu queria ir lá no comecinho. E aí veio a filosofia. Foi por aí. Linda. Que lindo. Não, eu pergunto porque eu acho que isso diz muito, né? Assim, isso que nos captura em algum momento, seja na nossa infância, na adolescência, e que a gente guarda, e que é uma memória. Esses dias eu estava lembrando a primeira vez que eu ouvi a palavra depressão. Eu devia ter uns 14 anos, você vê, não se falava em depressão há mais de 30 anos atrás, né? Sim. Não assim como se fala hoje, né? Aliás, existia muito preconceito, né? Sim. E eu lembro que a minha mãe estava assistindo o Fantástico e eles passaram uma matéria sobre depressão. Caramba. E eu estava passando pela porta e eu ouvi que depressão era uma doença que deixava as pessoas tristes e as pessoas entristeciam e morriam de tristeza. Aquilo deu um eco em mim. Caramba, e eu queria saber mais, mas não existia internet, né? A gente sim, livros, não é como, nada era como era hoje, né? Sim. Mas aquilo ficou, sabe? Ficou, assim, uma outra coisa que eu tenho, assim, que eu lembro que durante anos eu ficava, como alguém pode morrer de tristeza? Aquilo era uma coisa que... Isso impacta para um adolescente, né? Isso, para mim, e aquilo ficou muito tempo, até eu conseguir ter resposta para aquilo, sabe? Eu lembro também quando eu era criança, eu tive uma tia que se assassinou, enfim, suicidou, desculpa, não assassinou, se suicidou. E a gente tava na piscina, era verão, férias, eu devia ter uns 7 anos de idade. E aí eu lembro que todos os adultos começaram a correr de um lado pro outro e daqui a pouco Mas vocês estavam presentes no local? No suicídio não, né? Susto. Eu tava presente quando os adultos, assim, minha mãe, meus tios, receberam a notícia. E a fala era, ela se matou porque ela tava na menopausa. E essa foi uma outra coisa também, sabe? Que associação, né? Isso, o que ficou pra mim, sabe? Mas o que acontece? O que é menopausa? Por que uma mulher pode se matar na menopausa? E eu fiquei anos com aquilo, sabe? Até eu entender do que se tratava, né? E
Enfim, e aí tem uma elaboração Mas daquilo. a complexidade da mulher nessa fase é muito maluca, Muito porque maluca. eu eu lembro da minha mãe quando ela entrou na menopausa e tinha um tabu para se falar da questão de hormônios, que era uma coisa assim, não, isso aqui era, sabe, parecia que se você tivesse, sei lá, fé, aquilo ia passar. E não faz tanto tempo assim. Sabe? Então, Sim. assim, existem, obviamente, coisas muito práticas, que são os hormônios, alguma coisa, mas tem essa camada de complexidade, Sim. que ainda mais quando você se coloca como adolescente, às vezes você acaba se reconhecendo, você fala, poxa, será que quando eu tô triste, eu também corro risco de perder minha vida, eu vou querer tirar minha vida? Isso assusta, isso né? assusta. Mas enfim, coisas que acho que nos capturam, mas que diz algo já sobre... Talvez um selfie, uma coisa que tem ali, sabe? Nosso, que já está se formando e... Enfim, né? Não é à toa que chegamos onde chegamos e falamos sobre o que falamos, né? E essas complexidades de ser mulher também. Não é uma coisa tão... Eu acho que esse momento que se coloca... é condicionado também de certa forma, sabe? Muito. Você tem condições para ser, para exercer, para não ser. Eu, enquanto mulher, me sinto incomodada com alguns tem que. Sabe? Muito, né? É muito complicado. Você não existe padrões. A gente não pode esquecer que antes de sermos mulheres, somos seres singulares. Então, assim, o que serve para você pode não servir para mim. A nossa singularidade não pode ser colocada num segundo plano pelo nosso gênero, seja ele qual for. Sabe? Não somos. Eu não acredito que somos iguais. Né? Eu não sou tributária. Homens e mulheres, né? Todos nós. Todos, eu também todos nós. Não acho somos que somos iguais. equivalentes, mas não iguais. Acho que, de repente, né, em certas perspectivas é importante que nós tenhamos uma certa equidade, claro, óbvio, mas não somos iguais. Quando a gente diz que somos iguais, eu tô projetando em você algo que tá em mim. Eu assumo que eu sei o que é bom pra você, eu assumo que... Como você funciona. Como você funciona. Como você não funciona. Vou te dar uma receitinha aqui de felicidade porque funcionou pra mim. Não é assim. Né? Por mais que sejamos mulheres, temos contextos diferentes, temos vontades diferentes, temos objetivos diferentes, momentos diferentes, e às vezes estamos no mesmo momento de vida, mas todo um contexto dita tudo da nossa singularidade, que não se reduz só a ser mulher, sabe? Me incomoda muito essas coisas do você tem que ou você não tem que. Eu não tenho que nada, no máximo tenho que comer, respirar, andar, as necessidades básicas, o resto não tenho que nada. Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha, sim. Tudo é uma escolha, eu acredito muito nisso. Embora, às vezes, mesmo sem escolher, a gente já escolhe. Sim, né? sim. Sempre é uma escolha. E dentro da filosofia, assim, quem foi que te capturou primeiro, assim? Quem é... Ou... Tá, você estava lá e você começou a se interessar e você começou a perceber a complexidade até das escolhas do comportamento humano. Sim. Neuromarketing, por exemplo, é fantástico, né? Imagino que o branding seja atravessado pelo neuromarketing, né? Eu adoro, acho fantástico. Maravilhoso. Mas você poderia, por exemplo, ter estudado neuromarketing. Não, né? Inclusive a gente estava falando do chileno aqui, ele falou assim, ele vai para psicologia ainda. Eu falei, não vou não. Por que você não foi, né? Isso. Porque, eu não sei, a posição da filosofia, eu acho bastante humilde. A minha visão de filosofia é uma posição de muita humildade. No sentido de ter poucas respostas, ter mais perguntas. É maravilhoso isso, né? Eu gosto muito, sabe? Gosto. Eu sempre digo que assim, até no meu perfil eu falo que eu não tô explicando nada, eu tô compartilhando as minhas inconclusões. Então eu gosto muito dessa ideia de inconclusões. E eu acho que foi o caminho mais natural que eu me encontrei, foi na filosofia. Entendi. Então assim, eu queria entender a história do pensamento, desde da gente se perguntar pelo que é ser. O que é ser? Em que momento a gente esqueceu do que é ser para tentar colocar um método em ser alguma coisa? Tudo isso começou a me dar essa curiosidade. E não tem um pensador, tem vários, sabe? Tem desde os clássicos, que eu acho muito importante a gente saber, desde a mitologia, é bom que a gente entenda a origem desse pensamento que descola das divindades, da explicação mítica, eu acho que é muito importante. Mas até pensadores contemporâneos, tem um francês que eu gosto muito, eu sempre falo dele, chama André Comte Sponville, e ele une pensadores pelo qual eu sou muito impelida a investigar, né, que é Spinoza. Adoro. E maravilhoso, né? Incrível, muito, né? Muito aplicado. Do ser. Exatamente, que lindo, né? Que lindo. Eu tenho essa frase escrita no meu deskboard, assim. O quê? Spinoza, perseverar no ser. Jura? Olha só. Porque essa...
Eu lembro que quando eu li isso, assim, eu falei, é isso, sabe? É isso. É isso que me diz de continuar, sabe? Eu perseverar no ser, no existir, no... Porque é isso, né? Esses dias eu vi natural. a professora Lucilena falando, né? Ela diz assim, as pessoas querem saber qual é o propósito da vida. Mas qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Mas eu não sei o meu propósito. Ela disse assim, você é um ser humano? É, né? Então o teu propósito já está definido. É ser humano e é ser o melhor ser humano que você pode ser, né? Se desenvolvendo as tuas virtudes, perseverar no ser. É isso, né? Mas as pessoas querem ter uma existência, né? É essa ideia. E isso o Spinoza ajuda a gente a pensar também, sabe? Essa questão eu digo que o perseverar no ser do Spinoza é justamente existir. Isso. É querer continuar existindo, sabe? É querer continuar. Isso é muito desafiador, não é, Flau? É muito desafiador. É muito, eu acho que todos os dias a gente precisa perseverar no ser, entendeu? Tem dias que precisa muito, entende? Muito. É porque nós somos seres relacionais, né? E nessas relações, quando a gente não entende que a gente não tem controle sobre a maioria das coisas, é muito angustiante. Sabe, você quer ser melhor, e isso também a gente precisa tomar cuidado, poxa, eu quero ser melhor. Tudo bem, a gente quer ser melhor, mas calma, que isso não vire um motivo de frustração, uma cobrança exagerada que faça com que você diminua a tua própria vida, porque às vezes a gente está só com um olhar para o futuro, que é só uma possibilidade, não existe, pode não acontecer, e se não acontecer, tua vida não valeu? Não, vale de outro jeito, vale de outra forma. Esse conceito de perfeição, por exemplo, do Spinoza, também ajuda muito a gente. É perfeito porque existe e acabou. Fora disso, é uma idealização que a gente está projetando uma expectativa, alguma coisa. É importante? Eu acho que em certa medida, claro que claro, né? Claro. Porque a gente precisa tomar decisões no dia a dia e tudo mais. Ótimo. Mas que isso não sirva para diminuir a nossa vida. A questão talvez seja que eu, assim, posso estar equivocada, tá? Mas a questão é que a gente se submete ao objetivo e ao desejo, sabe? Então, minha vida vale a pena se aquilo der certo e funcionar. É isso que você falou, né? Se aquilo não acontecer do jeito que eu espero, de acordo com o meu ideal do eu, né? Então, eu sou uma pessoa frustrada com uma vida que não valeu a pena. É verdade. Então, é como se a gente tivesse duas pessoas que... sei lá, uma pessoa que joga na loteria todos os dias. Todos os dias ela joga na loteria porque ela acredita que a hora que ela ganhar, aquilo vai mudar a vida dela. E ela tá ali, né? Ela dá um jeito de ter dinheiro pra jogar. E aí, sei lá, você chega lá no bolão da Mega Sena no teu trabalho e aí as pessoas dizem, você não quer entrar? Você entra sem querer e joga. Você se ganhar, vai ser ótimo, entende? Sim. E se não ganhar, a tua vida continua. Você não tá submetida àquele ato ali, àquele prêmio, entende? Diferente da outra pessoa, que tá ali porque ela submete a vida dela. E eu acho que... Eu levei um tempo pra perceber isso. Aonde eu estava me submetendo, assim, sabe? Sim. Ou seja, a minha vida, ou o meu dia, ou o meu mês, ou o meu ano só valeu a pena se aquilo deu certo. Aquilo é só um ponto de toda uma existência, né? Então, tem gente que submete a vida a uma relação, ao sucesso ou insucesso de um filho, a uma carreira. E você percebe que tudo isso é coisas que não necessariamente a gente tem controle. Claro que não, imagina. Sabe? Então, a gente muitas vezes se pega condicionado por esse desejo, que é o desejo da falta. É o desejo de tudo que nos falta, tudo que não falta. Aí a gente conquista, quer mais. E esse não é o desejo de Spinoza. Não. Esse não é o desejo de perseverar no seu ser. Exatamente. Essa ideia do Spinoza de beatitude é o desejo que é intrínseco a nós mesmos de querer perseverar no que somos, ser o que somos. Mas é um desejo de plenitude, de alcançar essa sabedoria que nos permitiria fruir a nossa vida. Não é que a gente não vá querer outras coisas que a gente ainda não tenha, mas se não tiver, as que se colocam talvez sejam passíveis de amor, do nosso amor, do nosso contentamento com aquilo.
saber se relacionar com as coisas, em que medida, não é ressignificar coisas ruins, não é nada disso, Não. é aprender a se relacionar com as coisas, é o amor fati do O Nietzsche. amor fati, eu tava pensando nele. É o amor fati do Nietzsche, é o Aceitar amar a realidade de acordo com que ela se apresenta, né? Exatamente. É que essa ideia do Nietzsche, eu gosto muito de pensar na ideia do eterno retorno também, né? Pra gente experienciar a vida, pra chegar nesse amor fati. Porque quando a gente fala de eterno retorno, tem várias interpretações, assim. Nietzsche não fala lá direitinho assim, né? Isso aqui é o eterno retorno. Não. É uma experiência de pensamento, digamos assim, pra gente pensar na nossa vida, mas não é no sentido, assim, de tomar uma decisão somente. Eu vou tomar essa decisão como se isso fosse acontecer pra sempre. A experiência desse eterno retorno é o seguinte, as coisas são como são. Supondo que eu vou experienciar essas coisas infinitas vezes, eternamente, como eu vou me afetar com essas coisas? Como eu vou me colocar diante disso, supondo que isso vai acontecer eternamente, entende? Não é uma visão assim, porque se fosse essa experiência do, poxa, eu vou esperar para tomar uma decisão, ou você ficar estagnado, pensando que isso ia ser para sempre, ou você ia ser muito espontâneo e ia ser meio inconsequente. Então, assim, não é isso o eterno retorno. O eterno retorno é assumir que tudo é como é, do jeito que é. Não é lindo? Eu acho. E a partir disso, como que você vai se afetar? Como que você vai se colocar diante disso? É isso que é o amor fati, é o amar a vida. É amar, você vai ter que amar porque é o que você tem. Sim. Entende? Isso também é muito de Spinoza. Isso é a perfeição de Spinoza. A perfeição para ser perfeito, é premissa que exista. Existe, algo isso existe, é uma característica, um atributo intrínseco da perfeição, é a existência. Sim. Quando você idealiza alguma coisa, você projeta você condiciona a sua experiência muitas vezes em demasia. Que é o que eu chamo de se submeter. A tua existência, o teu estado de ser aquilo. Exatamente. Né? Algo. Você projeta, você acha que aquilo é o que é, isso te dá uma visão míope da realidade, te faz viver numa tremenda ilusão muitas vezes. E nesse sentido, a desilusão é a melhor das saídas, né? O legal é se desiludir, se você for parar pra pensar. Super. É ver a realidade como ela sabe? Você deve conhecer Melanie Klein, né? Uma das discípulas de Freud. Bem pouquinho, quase nada. Freudiana que depois fundou a escola kleiniana, Quase nada. E isso que você acabou de falar, né? De ver a realidade como ela é, né? É o que a Melanie Klein chama de realismo depressivo. Caramba, não conhecia. Nunca ouvi falar, é maravilhoso essa parte da teoria dela. Então ela diz que o único momento da nossa existência onde a gente se sente inteiros, né? Porque para a psicanálise nós somos cindidos, furados, né? Psicicamente. Então o Lacan diz que o sujeito é tudo menos um. Tá. Sempre vai ter um menos um. Você pode ter tudo, mas o menos um, ele sempre vai atuar. E o que é esse menos um? É o que falta, é o que nunca completa. Entende? Tudo que eu queria era ter um podcast, agora eu tenho. E agora? Esse desejo da falta que a gente tava falando legal. É o menos um. Então o sujeito será sempre tudo menos um. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso... Caramba, que angustiante também, né? Ao mesmo tempo foi angustiante, também me deu um assentamento, sabe? De que libertador, isso né? é o que é. A falta, ela é estruturante. E ela vai estar sempre aqui. E isso me assentou, entendeu? Não é algo que eu ainda tenho que conquistar ou que eu tenho que fazer. Não. A existência é assim, Nós somos estruturados pela falta, psiquicamente, né? Então, o que eu tava falando que eu já esqueci? Peraí, Cadu, depois você corta essa parte. Da Melanie Klein. Da Melanie Klein. Da Melanie Klein diz que o único momento da nossa existência que a gente sente essa plenitude, né? Que nós nos sentimos inteiros, é quando a gente tá no seio. Quando a gente tá amamentando, né? Com um filho. Quando a gente é bebê. E aí, nesse primeiro momento da nossa existência, que a gente tá ali junto, não necessariamente é o seio, porque tem mãe que não amamenta, mas é a TT, né? O ato de amamentar. Isso, o ato. Que nesse momento é o único momento da nossa existência que a gente sente essa inteireza. Porque o bebê, ele se sente uma extensão do corpo da mãe. O bebê, quando nasce, a percepção dele é que ele é uma célula una com a mãe. Então, nesse momento, antes de ele iniciar o processo de separação dele, né, de se individuar da mãe, ele sente essa plenitude. E ela diz que na vida adulta, todos nós estamos procurando alguém que nos dê de novo
esse momento seio. Mas é o bebê que sentiria, então, esse... É o bebê que sente, bebê. isso. Só quando nós somos bebês, nós sentimos aqui no nosso corpinho essa inteireza, entende? Depois nunca mais. Nunca mais. E o que a gente vai buscar nas nossas relações? Isso, o que a gente vai buscar nas nossas conquistas? Isso que nos complete de novo. Geralmente são relações, né? Mas tem gente que vai buscar isso em outras coisas, né? Sim. E ela diz que, então, na vida adulta, a gente vai estar em busca disso. E talvez, quiçá, se você for uma pessoa de sorte, você vai entender que nada vai te dar essa completude eterna que a gente busca, né? Essa inteireza. Essa completude, será que não está ligada também com permanência? Tipo, uma completude permanente? Será que é isso que a gente buscaria? Tipo, algo que tampone a falta para sempre? Que não chega a ter mais falta. Isso, exatamente isso. E ela diz que quando, então, na vida adulta, você se dá conta de que nada fora vai te dar isso, ela chama isso de realismo depressivo. Caramba. Então, mas me assusta essa ideia que você tá me falando. Nossa, me assustou agora. Nossa. O quê? Me assusta essa ideia, porque assim, eu entendo que é uma expectativa que a gente poderia gerar também, se a gente for pensar na necessidade dessa sensação de plenitude permanente. Eu acho que isso é contraditório com sermos o que somos. Pois sabe? Mas você entende que a gente compra a ideia de que existe algo que vai nos completar? Desde pequeno? Eu não sei. Primeiro nos nossos pais. Depois, Sim. quando a gente sai dali, é o próximo passo. Então, é quando, sei lá, quando você cresce, quando você encontra alguém, quando você casa, quando você conquista tal coisa. Então, essa eterna busca de ter algo que tampone a falta. Isso seria inconsciente até. Será? É total, né? Inconsciente, justamente por conta daquele primeiro momento, né? Eu fico me perguntando assim, é uma outra expectativa que a gente cria mesmo, assim. E eu fico me perguntando se não seria possível e até mais comum viver essa plenitude do que a gente pensa, só que em momentos mais breves, sabe? Perfeito. É isso. Vamos voltar para o que a gente estava falando, do Spinoza, né? A gente está buscando isso ainda como uma teta que está fora da gente. Você entende? Tá dentro da a gente, teta não está fora, a teta está dentro. É isso. Entende? É isso. É quando daí você aceita o amor fati de Nietzsche, a realidade como ela é. Nada mais te falta, entende? Mas é uma coisa que me parece, né? Também estou no mesmo barco, me parece que é algo que a gente tem a possibilidade de construir. Sim. Tem a possibilidade, como a gente está aqui se elaborando à medida que a gente está falando isso. Está se construindo. E a gente está se colocando disponível para esse pensamento, né? Mas a maior parte das pessoas no mundo, elas estão indo atrás da cenourinha, que vai preencher a falta. É que é difícil, né? E muitas vezes fazer esse movimento de olhar para si mesmo dói, sabe? Você vai ter que se permitir ver coisas que você evita, sabe? Para entender como se colocar nessa relação. Eu acho que esse momento dói muito, sabe? Spinoza também ajuda a gente quando ele pensa nisso, na tristeza e na alegria, que essa variação de potência, de perseverar no ser, é atribuído a uma causa externa. Coisa que acontece concomitantemente. É justamente isso. Eu atribuo o outro ao causa da minha tristeza. Sabe? É você que me faz infeliz, é você, sendo que, peraí, você tem que procurar se compor com a coisa, sabe? Se isso tá te fazendo mal, a tua composição, que também é uma complexidade, como qualquer outra complexidade no mundo, não está se compondo. Existe um outro tipo de relação. O mal e o bem para Spinoza não é a coisa em si, é a relação em si. Entende? Então, quando você atribui... Com a coisa, né? É essa linha que liga as duas coisas. Então, a pessoa não é ruim, a situação não é ruim, é como você se relaciona com isso que te faz bem ou que te faz mal, sabe? E eu acho que isso é libertador, de certa forma, e nos permite ter esses momentos de plenitude muito mais recorrentes do que a gente pode imaginar. Sim. Sabe? O Sponville, que é esse pensador francês que eu acho, assim... fora da casinha, ele é maravilhoso. Ele é um ateu que ele fala de uma espírito.
olha, eu sempre falo dele em todo podcast que eu vou, depois eu te indico umas coisas maravilhosas. Muito. Ele, inclusive, tem uma visão de virtudes que é tão palpável, que é, bom, mas a gente vai chegar lá. Tá. Ele coloca essa questão de uma espiritualidade para um ateu. Ele coloca nesse termo, mas a gente pode trazer para essa realidade de relações de plenitude que a gente busca. Ele falou que um momento de plenitude que ele teve foi tão banal que muitas pessoas não conseguiriam nem dar valor para isso se você não estiver atento. Ele descreve uma situação que ele estava com os amigos, passeando numa floresta, né? Em determinado momento, todos muito felizes, o silêncio se instalou e naquele momento, ele contemplando o que estava, nada faltava, nada sobrava. É a consciência de se colocar numa relação com o mundo, com as coisas, com as pessoas, que a gente se permita usufruir desses momentos e procurar olhar atentamente quando nada falta, nada sobra, é só aquele momento. É a presença, sabe? É a presença que não está em detrimento do seu cuidado de si, não é uma inconsequência. Não é uma intensidade, é uma plenitude, é um desejo, é querer mais do que se tem. Ele chama isso de espiritualidade de um ateu, por exemplo. Espiritualidade de um ateu. Ele se coloca assim, ele fala assim, é uma experiência mística. E eu não tenho medo de falar dessa palavra, porque eu não acredito em Deus, mas é místico, eu não sei colocar isso num método, num sistema. Sim. Eu só sei sentir. E dura segundos às vezes, mas é um transbordamento tão... Sabe, que te coloca numa outra visão, é não querer nada, é não faltar nada, você não se coloca em nada mais, sabe? E talvez, se a gente pensar dessa forma, faça com que a gente se relacione com as coisas sem expectativas exageradas, sabe? Expectativas no sentido só de quando você tem que tomar uma decisão, poxa, preciso ir para algum lugar, então, beleza. Mas quando não dá, tenta valorizar o que você é, o que você já conquistou, de onde você veio, tudo que você é, não só o que você foi. Sabe? Que qualquer visão de passado, de futuro, não diminua a nossa vida de hoje. É essa presença, sabe? Não é uma presença inconsequente que faz você fazer coisas que possam fazer mal para o teu corpo, para tua mente no hoje. Né? Sei lá, vou fazer uma viagem muito maluca aí, vou usar qualquer tipo de substância que vai me deixar... Não é isso. Isso não é intensidade. Isso é inconsequência só. Porque se você age dessa forma, você não está cuidando nem de si mesmo. E se você não cuida de si mesmo, não sobra esse si mesmo para usufruir a intensidade que você está buscando. Ai, que incrível isso. Entende? Então você precisa ter noção que essa intensidade primeiro vem de cuidar da gente. A gente precisa se cuidar, a gente precisa ver o que faz sentido. Essa relação não está me fazendo bem. Por que isso não está me fazendo bem? Entender que o não fazer bem, o se sentir triste, faz parte de é um efeito, ele não é uma causa. Certo? Se você entende isso como efeito, você vai buscar as causas. Então, primeiro, não nega qualquer sentimento que tenha. Eu acho que a gente não poderia negar nada. Medo, tristeza, não nega. Primeiro, entende. Eu vou sentir o luto, a tristeza, o término de um relacionamento. Sente tudo aquilo. Para ver a origem daquilo e se colocar numa outra posição, para se relacionar diferente com aquilo. Sabe? Eu acho que é uma questão muito existencial mesmo, de como a gente se relaciona com as coisas. Então, eu acho importante a gente se responsabilizar sobre como a gente se sente também. Claro que existem coisas ruins, ponto, fim, não adianta ressignificar. Mas pensar em como se relacionar com essas coisas é importante. O amor fati. Muito, o amor fati. Né? E muito psicanalítico também esse pensamento, né? Totalmente. Muito. Até estava comentando com você, meu orientador de mestrado, o André Martins, ele usa Spinoza na clínica. Né? Ele coloca, ele é incrível, ele coloca a clínica da potência. Ele usa o termo potência porque é do Spinoza, né? Porque é a potência do perseverar no ser o conatus. Então, é justamente aplicado a Spinoza ele te dá ferramentas conceituais para pensar a vida. Que maravilhoso, sabe? Né? Na verdade, eu acho que a filosofia inteira faz isso. Né? Ele aplica, assim, magistralmente na clínica. Ele é acho que um dos maiores especialistas de Spinoza no Brasil e aplica lindamente na clínica, assim. Mas eu acho que a filosofia em si te coloca assim, sabe? Te coloca com várias ferramentas conceituais. E é por isso que a gente é impelido a alguns pensadores e outros não. Que fazem a gente, eu acho que, sabe, te ajudam a se aproximar dessas ferramentas. Quando você fala, poxa, essa ferramenta serviu para mim. Isso é filosofia.
Ai, que lindo isso! Eu acho que isso é filosofia. Isso serve para minha vida. Isso se tornou palpável. Isso me deu um efeito. Olha isso. Isso é filosofia para mim. Para mim, muita gente há de discordar. Mas para mim, filosofia é isso. Filosofia é para a vida acho prática. Que é a definição mais linda que eu já ouvi de filosofia. Ai, que legal. Linda mesmo. Com sensibilidade. Eu acho que principalmente... me parece de alguém que vive a filosofia, entende? Você só pode ter essa definição porque você... integra ela na tua existência, né? É um convite à humildade, eu acho mesmo, assim, sabe? Para Montaigne, por exemplo, filosofar é aprender a morrer. Ele diz que é aprender a morrer. É maravilhoso isso. Coisa mais linda. É lindo, né? Só que ele coloca, ele tem um humanismo que é muito diferente do humanismo do Renascimento, onde a gente tem uma confiança exagerada no ser humano, que tudo é para ele, por ele, que através do nosso conhecimento o mundo vai ser explicado, justificado, essa confiança exagerada na humanidade. O humanismo de Montaigne não, ele é muito humilde, ele é assim, nós somos limitados, e o que a gente vai fazer com isso? Nós podemos até aqui, e a gente não vai poder um monte de coisa, e tudo bem. Algumas coisas vão ser escolhas, a fé vai ser escolha, como a gente vai compreender as coisas, ficar confortável no desconforto de não conhecer, é coisa que a gente tem que buscar, porque a gente é limitado. Se a gente acha que essa confiança exagerada no ser humano, que é tudo, a gente vai conseguir desvendar, calma, põe a bolinha no chão, humildade, né? É uma humildade intelectual que ele coloca na mesa. Ele fala assim, cara, inclusive ele compara a gente com animais, eu acho sensacional isso. Ele fala assim, quem disse que a nossa consciência é algo que nos eleva e nos coloca num patamar melhor, qualitativamente falando? Quem disse? Porque nós não sabemos mortais. E quem disse que isso não é a nossa maior fragilidade? Diante do todo, Diante do todo. Um animal não sabe disso. Quem diz que justamente isso não é a força dele que nós não temos? Então, assim, são pensadores que colocam questões muito fundamentais, assim, e é aí que eu vou muito para essa linha. Essa filosofia livre, né? O pensamento de Montaigne, ele inaugurou o estilo ensaístico de escrever. Né? Os ensaios, a gente escreve ensaios hoje por causa do Montaigne. Mas mais do que o estilo de escrita, é um estilo de filosofar do Montaigne. É uma filosofia ensaística. É se permitindo se contradizer. Ele fala em um dos ensaios, eu não vou saber, lógico, falar termo a termo, mas ele se coloca, olha, eu vou misturar as ideias dos pensadores aqui, eu vou confundir as ideias, mas tudo isso me construiu. E é isso que importa, é isso que é filosofia. Fala assim, gente, é isso que eu tenho para viver, são minhas ferramentas para viver. Eu gosto muito da filosofia dessa forma. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Você tem que realmente estar fazendo um trabalho na internet sobre isso, sabe? Porque imagina quantas pessoas podem se abrir para esse campo do saber através do teu amor pela filosofia, sabe? E é um amor. Eu digo que é um dá pra amor. ver, entende? Você um exala isso. É um amor mesmo. Eu digo que a filosofia, assim, eu gosto muito também da visão do Sponville quando ele fala que não é uma sabedoria, é um estudo da sabedoria. A gente está tentando se aproximar, talvez a gente nunca chegue na sabedoria, mas é um investigar sobre a sabedoria, uma curiosidade sobre a sabedoria. Para mim, a filosofia é viver bem. É tentar viver bem, cada um na sua definição, ou busca, nem definição, na sua busca de vida boa, sabe? Eu gosto muito dessa ideia da gente pensar como se colocar, como viver bem. E no final é tudo que a gente tem, né? Sim. O que você acha da humanidade, assim, hoje? Quando você olha, assim, né, para toda essa história do pensamento, para esse momento que nós estamos agora... Eu tenho uma percepção, assim, às vezes, que eu fico um pouco deprê, até. Às vezes me dá uma sensação, assim, de que, enquanto seres humanos, a nossa missão fracassou. Mission failed, sabe? Sim, assim? Sim. Aí, daqui a pouco, eu já tento pensar que não, né? Olhando para outros vieses, assim. Mas daí, queria te ouvir, assim, sabe? Como você via lá atrás, que você vê hoje e o que você acha que vai ser daqui para frente? Então, a gente precisa pensar de que perspectiva a gente está falando, né? Pode ser de uma perspectiva assim... Ai, eu sei que é uma coisa muito... É uma pergunta muito grande e muito profunda, né?
eu tenho um medo, talvez eu queira falar sobre isso, que é um medo desse adoecimento coletivo, assim, de uma coisa que parece, eu não sei, mas eu tenho uma percepção de que as coisas parecem que estão ficando cada vez mais não possíveis de serem mediadas pelo próprio sujeito dentro dele. Caramba. Com isso que cada um tá trazendo dentro de si, isso me assusta, sabe? Isso me assusta, eu fico pensando como vai ser, assim. Aí esses dias eu tava entrevistando um psicanalista e perguntei pra ele, daí ele deu a visão dele, né, de como vai ser isso, assim, porque às vezes eu acho que as pessoas estão cada vez mais adoecidas, eu me percebo mais adoecida de algum jeito, assim, com mais medos, às vezes um pouco insegura, às vezes temendo pelos meus filhos, sabe? Ai, eu tenho que voltar e ficar aqui no momento presente, né? Mas você tem uma riqueza, assim, desse olhar, desses pensadores que te atravessam, né? Então, não precisa ser uma coisa muito grande, assim, mas você, assim, dentro do teu humilde saber, sabe? Dentro super tentativa de me aproximar dessas questões, embora muito longe de chegar. Qual que é a tua percepção, assim? E é só realmente a gente vai compartilhar em conclusões aqui, porque sinceramente reflexões, tenho zero conclusões disso. Sabe, eu vejo, eu tava conversando com uma pessoa esses dias, nem lembro com quem era, não vou me recordar. Que tem algumas coisas que tem me enchido de esperança, assim, sabe? Por exemplo, São Paulo, a gente vê aquele fluxo de pessoas, sabe? Meu, parece um monte de ratinho na roda, às vezes, assim. O metrô, o que sai, o que faz, é tudo sistematicamente funcionando. Parece que tá tudo certo. Mas eu não sei, e eu tô falando a partir do meu recorte, do que eu tenho percebido, que em algumas situações, como tudo funciona nessa sociedade do cansaço do Byung-Chul Han lá, né, que tipo, todo mundo tá o tempo todo ocupado, não tem tempo pra nada, blá, blá. Quando algo sai do eixo, eu tenho percebido isso, talvez seja uma coisa só do meu recorte, mas quando alguém se comporta um pouco diferente, que sinalize algum alerta de alguma forma pro entorno, parece que as pessoas estão um pouco mais atentas hoje. Sabe? Por exemplo, você está num escritório que tem aquele ritmo frenético de produção, de alta performance, quando alguém parece que não está performando, alguma coisa não está acontecendo, parece que as pessoas estão um pouco mais atentas para a questão do adoecimento mental. Entendi. Sabe? Então, também, é isso que eu digo, posso estar falando do meu recorte, não é uma coisa geral, mas então assim, essas pequenas coisas me fazem achar que é possível a gente olhar para o outro entendendo que não somos nós, tentar não colocar os nossos valores, mas tentar entender o que significa para o outro, sabe? E tentar não reduzir o outro a coisas quantitativas. Então, essas coisas, quando bagunçam a rotina, digamos assim, eu tenho percebido que as pessoas têm estado mais atentas. Talvez por causa desse diálogo. Mas aí também vem uma questão muito complexa, né? Existe mais porque se fala ou se fala mais porque existe. Então eu acho um problema, também acho um problema, que aí a gente vai para um recorte maior que eu não sei. Sim. Tem tanta gente que fala assim, eu sou TDAH, eu não sei o quê, será que é mesmo? Sim, entendeu? Sim. A gente já se autodiagnostica, já se autocoloca no... Também, isso também não sei até que ponto é bom. Então assim, eu acho que existe uma busca hoje muito grande de se colocar com destaque de alguma forma, sabe, nessa expectativa de performance, nessa perspectiva, sabe, de colocar os nossos valores, quais são? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que se questionar, sabe? Quais são os nossos verdadeiros valores? Porque esses nossos valores, que são singulares, são verdade, cara. São verdade. Não são verdades objetivas, são verdades subjetivas, porque elas ditam como a gente age. Então, primeiro de tudo, deixa eu entender o que tem valor para mim. Para eu tentar me colocar aqui. Óbvio, tem valores que a gente compartilha, porque afinal de contas precisamos de uma harmonia para existir. Mas quais são os meus valores fundamentais? É ou não é construir uma família? Como que faz? É uma carreira? Não é uma carreira? É grana? É não é grana? O que sou eu? O que não disseram para eu fazer? Sabe? E que às vezes disseram, funcionou, show. Mas não era o que eu queria. Mas antes de tudo, deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver o que encaixa. Isso não precisa nos impedir de nos aproximar de coisas que funcionaram para outras pessoas. Ok. Mas se aproxima com o olhar sincero de olhar para si mesmo. Sabe? Com essa abertura. Então, assim, eu acho que a gente ainda tá numa fase um pouco míope
no sentido de que os valores estão se confundindo com essa necessidade do ser humano de pertencimento, de sermos sociais. Muitas vezes a gente preenche lacunas dos nossos valores particulares com os valores do nosso grupo. Muito. Isso me assusta um pouco. Sim. Sabe? Nesse sentido me assusta um pouco. Tem um lado que eu vejo que é bom, que as pessoas estão mais atentas, mas isso, existem lacunas, e normalmente são aquelas mais profundas, onde o silêncio vai te dizer as coisas mais vai te falar mais alto, sabe? É nesse momento, quando o silêncio te fala mais alto, que você evita, que você não quer, é aí que aparecem essas lacunas que não podem ser preenchidas pelos valores coletivos na sua integralidade. Não pode, óbvio que você precisa considerá-los, você é um ser social, nós vivemos numa sociedade, mas existem alguns valores que, contanto que nenhum desses valores faça mal ao outro, você tem que olhar para eles, cara. Sim. Olha para você primeiro, olha o que está acontecendo com você, isso tem valor. É a mesma coisa da minha situação com marketing, eu vim do marketing, pô, legal, sensacional, mas estava faltando alguma coisa eu tava sentindo falta, tava legal, conta bancária legal, mas e aí? É só isso? Não é, simplesmente não é, e eu não tô dizendo, é uma visão idealista, de que olha, você, seu amor e uma cabana e vai ser o suficiente, né? Não, a vida prática precisa ser instrumentalizada de alguma forma, então sim, você precisa ter condições. Eu digo que você precisa, é isso o valor da vida, é essa presença. Só que para estar presente, você precisa ter condições para se permitir estar presente. Porque como que eu tô aqui conversando com você, sabendo que eu não tenho um dinheiro na conta para ajudar, sei lá, meu irmão que tá internado. Para pagar suas próprias contas, né? Exato, para pagar as minhas contas. Tô correndo risco de ser despejado, daqui eu vou sair correndo. Então assim, existe sim uma necessidade de uma tranquilidade material que você precisa conquistar. Eu acredito nisso. Não adianta você querer fugir disso. Exatamente. Mas assim, até que ponto isso começa a ser uma coisa condicionada por uma sociedade e isso é você, isso é a sua necessidade. Entende? Entendi. É essa percepção. Quanto disso é da tua necessidade, né? Exatamente. Sim, o quanto. Bom. Também é a relação de prazer e dor ali que a gente tem que colocar na balança, sabe? Boa, é isso. Boa. Muito bem. Uma das coisas que, quando você falou do silêncio, né, eu também vou falar aqui em cima das minhas percepções, né, eu acho que com bastante respeito às percepções alheias. Claro. Talvez um dos fatores adoecedores, eu acho, da nossa sociedade é justamente a falta de tempo, né, a falta de tempo para si, a falta do silêncio, né. Eu falo, gente, a gente está falando tanto de tecnologia, inteligência artificial, e a gente desaprendeu a usar aquilo que a gente tem de mais potente tecnologicamente, que são os nossos recursos, como, por exemplo, o silêncio. Né? Como, por exemplo, você parar e tentar silenciar a tua mente e ver o que surge a partir daí. Né? Então, a nossa intuição, a nossa percepção, sabe? Isso é uma tecnologia, por exemplo, uma inteligência artificial nunca vai saber o que é uma intuição. Nunca, também entende? Acho que não tem como chegar lá, né? Então, sabe, é isso que eu percebo quando eu estou diante de você e que você está aqui diante de mim. Como que uma inteligência artificial vai chegar nesse lugar? Não sei, talvez chegue, mas hoje só a gente tem isso. E talvez essa seja a nossa maior tecnologia e a gente não usa isso a nosso favor, né? Isso tem uma coisa que... Até o ócio, a gente fala ócio criativo, né? Tem que ter uma finalidade pro ócio, meu Deus. Isso, exatamente. E eu acho que antes, né, que não existia internet, que não existia 573 canais de televisão, que não existia tantas possibilidades de a gente se distrair, a gente tinha tempo, sabe, para se perder da gente e para voltar pra gente. A gente tinha tempo... Sabe, para isso que acontece, assim, de você precisar se assentar internamente, assim, sabe, de acontecer uma coisa na tua vida, sei lá, se rompeu um relacionamento, você ter tempo, sabe, para elaborar aquilo, para chorar, para viver o teu luto, ou você discutiu com alguém no trânsito, ou você chegou em casa e aconteceu uma coisa. Antes, tinha um momento que você não tinha nada para fazer, não sei, sabe, mas não tinha tanta demanda do mundo externo. Então, parece que tinha um tempo que eu podia assentar internamente, sabe? Que eu podia dar um tempo assim, tá,
Deixa eu ver o que isso aqui E será diz que isso sobre não mim. vem daquilo que a gente estava falando das possibilidades também? Fico me perguntando isso, sabia? Porque tantas possibilidades. Isso, né? são tantas possibilidades que, tá, eu posso sentir isso, mas eu posso tomar um remédio e me entorpecer, eu posso entrar aqui nas redes sociais e ficar falando mal da vida dos outros e não olhar pra mim, eu posso já entrar no aplicativo de relacionamento e já entrar em outro relacionamento, ou eu posso ir lá e comprar alguma coisa que vai me dar um prazer imediato e que vai me fazer fugir disso que tá me causando um desconforto. E aí a gente não tem mais esse momento, Não sabe? tem presença. Não tem presença, não tem essa articulação interna, assim, de eu dar uma pausa e deixar as coisas encontrarem um lugar, sabe? Porque é angustiante, cara. O silêncio é muito perturbador. Muito. E assim, e quando o silêncio ainda for, a solidão ainda for perturbadora, a gente tá muito longe de se conhecer. Quando a gente não consegue, essa história de que é impossível ser feliz sozinho. Olha só. Que pena, né? Você está atribuindo a causa da tua felicidade a uma coisa, a uma pessoa, a uma situação que você não controla. Não que as coisas externas a você não sejam causa transitiva da sua alegria. Te modifiquem de alguma forma para que você seja mais feliz. Mas não condiciona a tua existência, a tua potência, só a isso, sabe? Externo, né? Eu vejo essa coisa... Do ócio criativo, eu acho, assim, eu uma achei coisa... fantástico a tua colocação. Nossa, também. eu Até acho... o ócio tem que ser criativo. Tem criativo, gente, não por pode ser só um favor. ócio. E é nesse ócio que o silêncio vai falar contigo, Isso, sabe? Sabe aquele vãozinho que você não quer ver? Ele vai se mostrar quando você estiver sozinha, e aí vai ser uma escolha. Sim. Ou você vai deixar aquilo vir, te tomar e falar, peraí, deixa eu viver tudo o que há para viver. Eu preciso viver esse troço. Eu preciso saber o que... Essa experiência do viver tudo que há para viver te coloca experiente, te faz mais experiente. Te dá repertório. Te dá repertório, te constrói. Sim. Como que isso pode ser ruim? Sim. Sabe? Então, assim, no meio de tanto barulho, é o silêncio que vai te falar mais alto. É o silêncio que vai falar mais alto. E você tem que permitir. A gente precisa permitir. Só que dói. É aquilo que eu tava falando. Dói muito. Porque é desconfortável, é né? muito. Quando termina um relacionamento, quando você é demitido, quando você não tá esperando. Sabe? Calma. Por que você foi demitido? Tenta entender. Foi um problema seu? Foi uma colocação da empresa? Foi uma outra situação? Um relacionamento... Volta nesse relacionamento, porque a gente tende a idealizar as coisas quando a gente perde, sabe? E principalmente pessoas, quando a gente perde, é diferente você perder uma pessoa pra morte, que é uma situação inelutável, e perder uma pessoa pro mundo. De repente você... É muito pior. É muito pior. Esse luto aqui é muito pior do que o outro. Eu também acho. Eu também tenho essa visão. Porque a pessoa morre em vida, né? Ela continua viva. Então você tem que lidar com a ausência, não tem mais, acabou, com o ideal da relação que também morreu, verdade, com aquela entidade, né, o nós que existia também deixa de existir, mas você ainda tem que lidar, e isso é insuportável para o nosso narcisismo, que é o que o outro está fazendo com a vida dele. E acho que isso é verdade. Tem uma frase da Kel, que é uma psicanalista, que ela diz assim, pro nosso narcisismo é melhor que o outro morra. Caramba! Sério? Radical. Do que ele nos abandone. Imagina ser feliz com outra pessoa, né? Exatamente. E sabe que eu acho que também... Isso daí é a dor, né? Por excelência, né? Exatamente. Eu acho que acrescentado a isso, eu acho que a frustração de também um eu idealizado, porque a partir do momento que a gente está numa relação, a gente atribui a nós mesmos a causa da felicidade do outro também. Quando a gente vê que a gente passa a ser a causa da infelicidade do outro, também parece dar uma angústia, né? Então, que nós somos a causa da infelicidade. Causa essa frustração de como assim? Eu não sou mais a razão da felicidade da vida dessa pessoa. Na verdade, você sai de objeto do desejo, né? Você sai do lugar de ser objeto desejado, entende? E a psicanálise, ela tem um viés, né, do amor romântico, né, que meio devastador, assim, né? Eu dou aula sobre isso para as minhas alunas, e aí elas sempre saem assim, tão frustradas, tipo, então não existe o amor romântico, nem o príncipe encantado, não vai existir. Porque para a psicanálise, o amor nada mais é do que projetar no outro o teu ideal, né, de ser. E aí é muito legal você saber que o teu ideal está apaixonado por você. Olha só. O teu ideal, aquilo que você projeta, te ama.
Meu Deus, que coisa mais maravilhosa do que essa? Né? E eu acho uma perspectiva... Só que o contrário disso é devastador. Saber que o meu ideal não me deseja mais, isso é devastador psiquicamente. Então, e aí eu amo Spinoza por causa disso, tá vendo? Ele é justamente isso, essa projeção que a gente faz, que inclusive impede que o outro ame do jeito dele. A gente impede que o outro se mostre do jeito dele. Essa expectativa que a gente atribui à relação, à pessoa, como a causa definitiva da nossa felicidade, impede que o outro se mostre, ame do jeito dele. É a receita do fracasso de um relacionamento. Mas de certa maneira, todos nós construímos um relacionamento assim. Não, eu acho que sim. Eu Depois pode ser que tenha uma possibilidade disso, né? Claro. Cair por terra. Eu acho que a sensação da expectativa faz parte do amor, paixão, ali de atender aquelas expectativas do furor, do começo. Mas quando você começa a condicionar isso, isso é até pro outro. Eu imagino que seja ruim, porque o outro, se gosta minimamente de você, ele vai ficar a vida inteira tentando atender as expectativas. E vai se anular. E aí tem aqueles fins de relacionamento assim, não, mas eu me anulei enquanto estava com você. A culpa também foi sua, não é? A culpa também foi sua. Você se permitiu ser anulado. Peraí, isso não serve para mim, isso serve, vamos chegar num ponto comum, porque afinal de contas está se construindo uma nova entidade, um nós que não existia. Nós estamos escolhendo compartilhar a vida. Então precisa haver um caminho do meio. Mas não é um caminho do meio na justa medida assim, metade para cá, metade para lá. Não é uma cisão. É um pico. É onde eu sou melhor com você. Aonde você é melhor comigo. Que eu não deixo de ser eu sou mais de mim com você. Eu sou minha melhor versão com você. Isso é legal, sabe? É isso que eu acho que é um relacionamento que pode permitir que o outro seja o que ele é e ainda assim potencializar o outro. É sobre isso. Sabe? O que eu também acho que, assim, isso pode se desconstruir no tempo, pode passar, as pessoas mudam, nós somos desse processo maluco, mas eu espero, sinceramente, que isso não nos segue para novas experiências, porque traumatiza, né? Você psicanalista sabe, traumatiza muito. Mas se a gente ficar preso nisso, talvez a gente... Tem duas atitudes, né? Ou você sai na loucura depois de, não, agora eu vou ser livre, leve e solta, e para de perceber o valor da experiência intensa. Intensidade não é sair com um monte de gente, é viver intensamente uma coisa. Como que você vai ser... É o que fala, né? A monogamia não é natural do ser humano. Né? Biologicamente, não somos programados para ser monogâmicos. Mas eu acho que essa invenção social é uma possibilidade de uma profundidade tão grande. Não é? E a intensidade que a gente busca. Eu também acho que nada é tão desafiador quanto uma relação a dois, uma relação amorosa. Né? Eu vi o Karnal falando esses dias que por que é tão difícil? Porque uma relação revela quem você é. Pois é. Por isso que ela é tão difícil. Pois né? Porque o outro tá ali para servir de espelho para você. E ele espelha o bom e o ruim, né? Exatamente. E como que você vai fazer? Você vai se fechar para essa relação? Então não entra. Isso não é intensidade. Você vai fechando as portinhas, sai com um, com o outro. Você não vai a fundo com ninguém. É sempre uma sensação de vazio, é sempre aquela falta. É sempre o desejo da falta. Agora o desejo da plenitude, de tudo aquilo, de transbordar, só se dá numa profundidade que só é conquistada... Pode funcionar para as pessoas. Se as pessoas conseguem ser profundas com um monte de gente, uau, deve ser um ponto fora da curva, porque eu não acho que nem cognitivamente seja possível, sabe? Você se aprofundar tanto com uma pessoa. E que lindo que é isso. E tem o risco, óbvio que tem. Claro. Toda a intensidade pro bem. Não nos dá garantia de nada, né? A vida não te prometeu nada, não te deve nada. Exatamente. Esquece. E não te dá garantia de nada. De nada. Vai vivendo, vai com calma. O relacionamento vai acabar, vai vir, mas a vida fica muito chata se a gente vê as coisas, só o lado ruim, sabe? E deixa com que essa experiência ruim seja projetada em outra pessoa. Fala, olha, esse traço aqui que essa pessoa tá me dando me lembra o fulano.
Poxa, gente, você tá condicionando de novo, seja, agora não com expectativas boas, mas com expectativas ruins. Que amor é esse? Isso não pode ser essa pessoa é só a causa transitiva da sua alegria. Ela é uma causa e deixa ser modificado por ela. Seja ela quem for. Talvez um relacionamento de um tempo não te modifique mais pro bem. Tá na hora de se colocar novamente. Muito bem. Tá na hora da solidão tomar conta um pouquinho. Eu tenho 2 filhos. Um de 20 e uma de 14. Que fazem. Essa de 14 tá no primeiro relacionamento dela. Primeiro namorado. Ela mudou de escola, daí em fevereiro ela já começou. Os dois se conheceram no primeiro dia, já ficaram amigos e já foi amor à primeira vista. Assim, apaixonadinhos, um amor os dois. E aí tava assim uns 3 meses que eles estavam ficando, né? Aí um dia ela chegou em casa e disse: ai mãe, sabe que eu acho que ele vai me pedir em namoro? Eu falei: sério, filha? E você quer namorar com ele? Ele: quero, mãe. Eu falei: mas você tá apaixonada, filha? Ela disse: ai mãe, eu tô muito apaixonada. Eu falei: o que, filha? O que, né? O que você gosta nele? O que fez você se apaixonar por ele? Ela pensou assim: ai mãe, sabe o que é? É que assim, ó, desde que eu conheci ele, a minha vida ficou muito melhor. Ele não tira nada de mim, mãe. Ele só coloca mais coisas boas na minha vida. Ai, que linda! Ela tava com 13 anos. Ela tava com 13 anos. Porque ela fez agora em junho, né? Isso foi lá por abril. Ela disse: mãe, porque desde que eu conheço ele, a minha vida ficou muito melhor. Ele não tira nada da minha vida. Eu falei: toma essa, então. Toma essa experiência de uma menina de 14 anos te lembrando do sentido da vida. Que coisa maravilhosa, né? É lindo. É lindo. O amor nessa perspectiva é muito bonito. É muito bonito. E sabe, é uma coisa que transborda, né? É isso que faz a vida ficar melhor. Tem umas coisas assim que eu fico pensando. É justamente assim, né? A gente fica pensando: o que o eu de hoje falaria pro eu mais jovem? Quando eu acho que é o contrário. O que por quê? Claro! Eu falar agora, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Não. Agora, se eu ouvir o eu de antes, talvez eu possa fazer alguma coisa no hoje. Muito bom. Tá vendo? Se eu ouvir a Flá de 14 anos apaixonada, se fosse o meu caso, talvez pudesse me colocar numa nova posição de relacionamento. Que legal. Isso que a gente tem que buscar. Não é inconsequência, a gente estava aprendendo muita coisa, mas o que naquele momento da adolescência permitia que a gente visse essa mágica da vida, né? Sim. Do que quer que seja. Então, assim, se ouve um pouco, ouve a Liz da adolescência, ouve a Flávia, ouve essa e lá tem pra te dizer. Você não tem nada pra dizer. Isso, Flávia. Mas não é? Tem muita coisa pra te dizer. Sim, nossa, minha filha falou isso, foi um grande ensinamento pra mim, sabe? Você tá vendo? Eu falei: gente, que coisa incrível isso. E rememora umas sensaçõezinhas, né? Da gente. Você rememora os seus primeiros amores. Isso é fantástico. O que nós lá de trás temos pra dizer pra nós de hoje? Porque é o único jeito de modificar. Dizer lá, ficar rememorando coisas, sentar, se eu pudesse eu teria feito diferente. Não fez, não volta, já era. Supera, bora, esquece. Passado é aquela coisa, olha pra lá, mas não se demora. É possibilidade que já foi, futuro é possibilidade que ainda não é. São coisas pra você olhar e voltar pra cá. Não adianta, sabe? E essa questão do amor é outra coisa que eu gosto muito do Montaigne, que ele fala em relação ao amigo, né? Mas eu acho que é aplicável a todas as relações amorosas, sejam elas quais forem. Ele começa a tentar justificar, né? Fala que as pessoas justificam, me causa isso. Me causa, é uma visão meio egóica, né? Me causa, ou faz isso. Ou você coloca nessa posição do que me causa, uma visão mais do que me modifica egóica, ou são motivos para admirar a pessoa, porque é bom, porque é incrível, porque é bonito, coloca coisas que você admira, e ele coloca de uma outra forma, falando do amigo dele. A única explicação porque eu amo é porque é ele. Porque sou eu. Porque sou eu, sim. Sabe? Sim. Não tem motivos, não é uma tem, coisa que... E quando você não explica, é o mais legal. Sabe? Você fala assim, mas tem tantos defeitos, mas não sei porquê. É ele, é ela. E não, sabe? E eu acho que a partir daí, você sabendo que é essa pessoa, você sentindo, nem sabendo, porque a gente não sabe, a gente só sente. A gente começa a se construir de uma forma que nos eleva. É a nossa melhor versão, sabe? Se permitir ser impactado pelo outro. Isso vai se construindo com o tempo, não é fácil. E que experiências ruins não condicionem as próximas. É isso que a gente tem que pensar, sabe? Deixar a nossa adolescente falar mais alto também, lembrar daquela intensidade, o que nos fazia ser aquilo, sentir aquilo. Se a gente quer sentir aquilo,
por que não perguntar? Sim, pro nosso agora adolescente? falando sobre experiências boas e ruins, né? Eu não vou lembrar agora, mas tem um prêmio Nobel que fez esse estudo, né? Do quanto o impacto na nossa vida de coisas, de fatores negativos, são muito mais relevantes do que todas as coisas boas que aconteceram. Que loucura. Louco, não é? E sabe, mas me surpreendeu. Esses dias eu fiz uma pergunta naquela caixinha do Instagram. Sei. E eu falei assim, o que te tira do eixo, mas também te tira do escuro? Né? Eu fiz e deixei lá, falei, deixa as pessoas entenderem o que querem. E assim, o que bagunça a tua vida, mas te tira a venda, te faz olhar para as coisas diferentes? E eu me surpreendi. A maioria das respostas foram positivas. Ah, que legal. A maioria. Teve lembranças de pais que faleceram, perda de casa, de alguma situação muito... Mas a maioria foi... porque quando eu descobri que eu ia ser pai, quando eu tentei aprender uma coisa nova, eu descobri que eu era capaz. Ai, que quando lindo. eu lido com arte. Então, assim, existem contrapontos. Essas pesquisas, assim, sabe? Sempre me colocam diante de uma vontade de investigar mais por causa dessas camadas de complexidade. Entendi. Sabe? Mas esse recorte me disse o contrário. Eu falei, caramba, as pessoas assim, me deixou completamente doido saber que eu ia ser pai. Mas aquilo ressignificou o mundo pra mim. Tá vendo? Tirou do eixo, porque muitas vezes aparece, sabe aquelas pessoas que você se conecta, você começa a conversar e você não sabe o que tá acontecendo, você fala, será que é uma apaixonite aguda? Não posso, agora não é a hora, acabei de sair de um relacionamento, mas alguma coisa tá te impelindo para aquilo. Sim. E tá bagunçando tua vida, que delícia que é estar apaixonado, você olhar para você se sentir uma bobona, que legal. Sim. Cara, seja boba. Qual é o medo de ser bobo? Qual é o medo de viver essa intensidade? Sim. Do que vão dizer? Pior do que se não... sofrer, né? Mas e aí? O sofrimento é intrínseco à vida. E a gente só sabe o que é bom, o que é ruim, porque a gente sabe diferenciar a coisa que é pra guardar do que é lixo. A gente só sabe o que guardar quando a gente sabe o que é lixo. Esses antagonismos são constituintes de ser o que somos e das nossas experiências. Amor fati de novo. Amor fati de novo. Sim. Mas essa percepção desse estudo, né, me remete a coisa assim, que é bem comum, eu acho, na nossa vida, tá? Sim. É aquela coisa assim de você ter um dia super legal, de aconteceram 500 coisas legais. Aí uma coisa aconteceu errado, você fica fixado naquilo. Ou você bota um post lá e tem 30 comentários positivos, alguém que vai lá e te critica, você fica aprisionado naquela crítica. Eu acho que uma coisa tá meio ligada à outra, sabe? Sim. Essa coisa de a gente olhar pra trás e, puxa, aconteceu tudo isso, mas isso aqui que aconteceu me quebrou as pernas, me desestabilizou. O quanto também a gente fica aprisionado naquilo que desestabiliza, que é contra aquilo que eu esperava. E que a felicidade é difícil, né? A gente tem essa visão, né? De que a felicidade é difícil. E a gente construiu a felicidade, aquele momento bom. É óbvio, não é difícil amar a felicidade. Todo mundo, qualquer imbecil ama a felicidade. Você quer ser feliz ou não. Nunca ouvi algo parecido. Agora, eu acho que a nossa sensação de querer agarrar a felicidade, de tudo que é bom, qualquer coisa que ameaça essa situação... tem um peso enorme. É um soco no estômago, sabe? É uma quebra de uma coisa que a gente quer agarrar, sabendo que não pode. Talvez isso lembre mais uma vez daquilo que nunca será possível, do todo. Disso, assim, de que, não sei, né? Essa busca da felicidade. Talvez. Então, estamos aqui também só... a gente nem sabe o que é felicidade, sabe? A gente nem sabe. A gente só sabe que é gigante. A gente só sabe que é muito grande e que transborda. É engraçado, né? A gente não sabe definir o que é, mas a gente sabe que é um sentimento enorme, é gigante. A gente transborda, a gente quer mais, a gente tira o ar, sabe? A gente sabe sentir, a gente não sabe definir, a gente só sabe sentir. As palavras... O Lacan fala muito isso, né? A comunicação em si, ela já nasce com a tendência a falhar, né? A fracassar. Já nasce deficitária com a felicidade. Porque ela nunca vai conseguir alcançar certas coisas, entende? Né? Que é isso que você falou. Tem coisas que não dá ainda pra gente simbolizar. Quando a gente questiona a felicidade, a gente
busca essa permanência, essa estabilidade que é contrário ao ser humano. Nós somos instáveis, nós somos devir do Kierkegaard, exatamente. sabe? E para o Kierkegaard deixa muito claro, nós se perguntar sobre o ser, sobre a felicidade no caso, sobre a atualidade da felicidade, sobre esse ser, é justamente a dificuldade, porque para o Kierkegaard, nós somos sempre um devir a ser, devir, né? Somos um devir, um constante devir, um ser que nunca se concretiza, portanto. Nunca. Como que eu quero buscar a felicidade, então? Se nós somos sempre devir, sempre por realizar, por ser, possibilidades infindáveis, buscar essa estabilidade é impossível. Essa estabilidade é existir, é a existência, é o processo do devir. Então, buscar a felicidade estável talvez não seja possível mesmo. Talvez seja mais importante a gente buscar essa plenitude, esse buscar esse transbordamento de momentos que podem durar segundos, mas que a gente nunca vai nem conseguir definir. Talvez fiquem marcados na memória para sempre, mas talvez não seja possível definir, sabe? Sim. Ninguém é feliz, né? A gente tem momentos de felicidade, né? Essa coisa, eu não sou feliz. Você é feliz? É porque ninguém é, né? A gente só é. Momentos a gente é triste, momentos a gente é feliz, momentos a gente é ansioso, momentos... Mas é isso que você falou, a gente quer eternizar a felicidade. E a gente tem a fantasia de que isso existe, de que isso vai acontecer, né? Isso, e aí a gente atrela isso a coisas que eu tenho que ser, fazer e conquistar. A gente precisaria, nesse sentido, buscar uma essência do ser humano, uma essência estável. E eu não sei se é possível achar uma essência estável pro ser humano. Você conhece o Bert Hellinger? Não. Não? Dá dica. Tá, ele que é o teórico das constelações familiares, ele diz assim, perfeito, a gente só atinge a perfeição o morto, quando a gente morre. Porque ali não há nada mais a ser feito. Ali o ser humano atinge a perfeição. Morreu, acabou. Perfeito. Perfeito, acabou. Então, mas aí me vem essa ideia da perfeição idealizada. Isso, claro, da perfeição idealizada. Sabe? Mas essa coisa assim que a gente fala assim, porque eu queria que fosse perfeito, ou queria que ser perfeito, ou a gente buscando a perfeição, né? E aí a psicanálise, enfim, as teorias dizem não existe perfeição. Eu entendi essa perfeição que você disse, a perfeição é o que é. E eu também concordo com isso, tá? Mas essa coisa do senso comum, né? Do senso comum, isso. Mas essa coisa de quando não há mais nada a ser feito, talvez aquilo é isso que você falou muito, que vai de acordo com o que Spinoza fala da perfeição, né? Então, existe mais alguma coisa a ser feita nesse copo? Não, esse copo ele já é um copo, já acabou, acabou, entende? Ele já é perfeito, Então, o ser humano vai acontecer isso o dia que ele morrer, acabou, não tem mais nada a ser feito nesse corpo aqui, nessa existência. Talvez daqui vai passar por uma outra coisa e lá se dá continuidade. Vai saber, ninguém voltou pra contar. Você acredita? O que é em vida após a morte? Em outras vidas? Eu não, olha, eu sou muito assim, eu não sei, eu não sei. É difícil, né? Eu não sei te dizer, até hoje, nada me fez dar crédito a isso. Tá. A uma vida após a morte, né? Porque acreditar é isso, é você crer sem necessidade de provas. Então, assim, o após a morte, nada me fez pensar que exista um depois. E Deus? Então, para mim, eu gosto muito da ideia de Deus de Spinoza, que é tudo, que é a realidade em si. Eu gosto muito. Mas para mim, Deus, se a gente pensa no Deus antropomorfizado, de um velho barbudo, de uma coisa que tá esperando a gente fora daqui, de alguém que manda, desmanda, eu não sou muito tributária dessa ideia, sabe? Não consigo ver dessa forma. Mas eu acredito que é o salto no escuro do Kierkegaard também, sabe? A fé, o acreditar em Deus é esse salto no escuro. É você escolher acreditar, escolher dar crédito ou não. Então, quando eu penso em Deus como uma hipótese, como uma possível resposta a lacunas do conhecimento humano que a gente não vai alcançar, ele existe. Porque uma hipótese, para ser refutada ou não, antes de tudo, ela precisa existir. E aí eu decido se eu avanço com essa hipótese ou não. Sim, claro. Para mim, Deus é uma hipótese. É uma hipótese. Mas em que sentido? Uma hipótese em que sentido? No sentido de que existe alguma coisa que eu não consigo explicar, que pode ser chamado do que eu quiser. E convenciona se chamar de Deus ou não.
sabe? Existe alguma coisa, porque assim, esse Deus que me falam do cristianismo e tudo mais, me assusta, essa questão do mal, de tudo, me deixa... Eu não consigo, sabe? A representação de uma divindade por meio do sofrimento, Sim. isso me deixa um pouco incomodada. Né? Porque Deus quis, porque Deus me chamou, porque sempre fora, né? É sempre essa transcendência que eu não consigo, talvez seja a minha pequenez que não alcança. Eu não sei. É assim, é indiscutível que existem valores que vêm disso, que são muito importantes. Claro. E muitas das respostas que a gente dá sobre isso, pouco vão nos dizer sobre o que é Deus, sobre o que é pós a morte, mas vai dizer como a gente vive a nossa vida, sabe? Isso vai dar conta isso são nossos valores. Então as minhas respostas sobre Deus, a minha, a sua, são respostas, são verdade. Sim, todas elas. Deus existe, todas elas são verdade, enquanto valores. Porque vai condicionar a nossa vida, claro, sabe? As nossas convicções moldam a nossa realidade. Claro, se eu espero que tenha uma vida após a morte, sabe? É a aposta de Pascal lá. Se eu vou apostar que Deus existe, e aí eu vou condicionar minha vida, né? Então tem aquela coisa. Como é que isso vai ser? Então assim, se existe para mim um após a morte, essas virtudes, essa conduta vai me direcionar para lá. Se não existe, talvez sejam outros valores. Outras escolhas. Sabe? Outras escolhas. É essa abertura. Então, eu acho que assim, pouco importa se acredita em Deus ou não. Sinceramente, eu tenho algo em mim que eu não consigo responder. Isso sou eu, Flau. Tem algo em mim. Mas se existe esse Deus, para mim ele é tudo que há bem. É tudo o bem, todo o bem. Esse mal, eu sei lá o que é. Que lindo isso. Sabe? Eu não faço ideia do que seja. Eu sou muito pequena para entender isso. Então, a mim, convenciona chamar de Deus. A mim. Tem algo, mas me prova. Não posso. Eu só tô dando crédito a alguma coisa porque eu sou limitada. Eu tenho alguma coisa que eu preciso encaixar ali. Entendi. E é um conforto que a gente sente, é alguma coisa... É uma teleologia, uma finalidade? Não, para mim não. Eu não sei se eu chamo de bem, a parte bem do mundo, se eu chamo de Deus, se eu chamo de presença, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Entendeu? Agora, se existe um Deus lá que tá me mandando, eu não acredito nessa coisa. Acho que isso é uma construção um pouco que ajuda a gente nos nossos valores compartilhados. Mas também, e também, quando a gente fala disso, a gente vai muito pra religião. Né? E religião é uma coisa do ser humano. É uma construção humana. Sim. E aí a gente já tem várias coisas para pensar em relação a isso. Sim. Uau, muito bom, muito bom. Já passou uma hora, você acredita? Mentira. Ai, eu também. Eu acho que o Cadu, ele rouba nesse relógio. Eu acho também. Impossível dar uma hora. Parece que faz 20 minutos que a gente tá conversando. Verdade. Impressionante, viu? Foi incrível. Pra gente finalizar, tem uma escritora americana que é atual, assim, né? Que chama Byron Katie. Você já ouviu falar nela? Também não. Gente, eu não conheço nada. Você me passa uma listinha. Não, mas a gente vai trocar, né? Porque você falou coisas aí que eu fiquei curiosa. Meu Deus. A Byron Katie, ela é uma maravilhosa, assim. Mas uma mulher bem comum, que teve uma experiência, assim, de ser internada numa clínica psicológica. Caramba. De chegar num lugar, assim, muito adoecida psicologicamente. E ali, num momento desse de silêncio e solidão, ela começou a ter uns insights, assim, né? E uma das coisas que ela fala, ela desenvolveu o que ela chama de The Work, o trabalho, que são 4 perguntas para você questionar a realidade. E o livro dela chama Ame a Realidade. Adorei. Amor Fati. Linda. Ame a realidade. Então, toda a teoria dela, né? Mas basicamente ela diz assim: grande parte do nosso sofrimento existe porque nós estamos identificados com os nossos pensamentos. Você acredita que você é o que você pensa. Então, você conta aqui uma narrativa, né? Então, por exemplo, eu estou pensando que a flauta aqui, ela me olhou assim, talvez porque ela não tenha gostado muito bem de mim, isso já me gera um desconforto, eu já começo a sofrer, porque, entende? É um pensamento, e eu colo no pensamento, e é como se eu vivesse aquilo, mas ela diz assim, mas um pensamento é só um pensamento. Sim. Né? Então, por exemplo, se pedir para você definir o que você está vendo aqui. Uma xícara, né? Uma caneca. Tá. Aí se eu pedir pra você fechar... essa caneca tá dentro de você ou tá fora de você? Agora, aqui. Olhando pra ela.
Tá dentro. Não, olhando pra ela tá fora. Ah, sim, Aqui, a materialidade dela tá fora. Tá fora, Mas eu tenho uma ideia de caneca. Isso, mas se eu pedir pra você fechar os olhos e falar, Flau, agora você imagina uma caneca, aí você vai imaginar ela aqui na tua tela mental. A sensação que ela vai estar dentro de você, né? Você é a caneca? Você é essa caneca? Porque você imaginou ela? Não. É só um pensamento sobre a caneca. Sim. E eu acho tão legal isso, porque é tão simples. Isso e ela diz, muito incrível. É muito incrível. Ela diz, o problema é que a gente cola em todo pensamento. E aí você se identifica com ele. E você acha que você é o seu pensamento. Então ela traz o que ela chama de The Work, que é o trabalho, que no primeiro momento, né, são 4 perguntas que você questiona esse pensamento, você questiona a realidade para fazer você despertar e dizer, o que está te causando esse sofrimento? Será que é realmente um dado da realidade ou um pensamento, uma narrativa que você está colado aí e tá? É tão simples, tão simples. Mas é isso que você falou um pouco da filosofia, sabe? Que na filosofia traz ali ferramentas para que você possa viver um pouco melhor. Sim. E a Byron foi uma dessas pessoas, né, que através desse simples pensamento dela, me ajudou a viver um pouquinho melhor, assim, sabe? Com essa coisa de eu... uma das primeiras coisas que ela pergunta, né? Ela fala assim, o que você está pensando agora, né? Que está te causando dor? Ah, eu estou sofrendo por causa disso. A primeira pergunta é, isso é 100% verdade? Por exemplo, né? Eu poderia falar assim, eu estou agora sei lá, estou constrangido, estou me sentindo mal porque eu acho que a Flau está me olhando de um jeito que está me ameaçando. Ou que Isso é 100% verdade? Você já perguntou para ela se o olhar que ela tem para você é sobre isso mesmo? Ou é uma outra coisa e você que está fazendo essa leitura? Sim. Então, primeira coisa olha a primeira pergunta. Isso é 100% verdade? Daí a primeira coisa que já te balança. Será que é? Será que não é? Já começa a mobilizar aquela convicção. Que às vezes é só uma convicção. Não é uma certeza. Não é uma certeza. E que é uma leitura, uma interpretação... que vem dos teus filtros, que vem, então, peraí, alto lá, contexto, calma, sabe? Do teu contexto, Isso. Exato. Aí a segunda pergunta era alguma coisa do tipo assim, eu me incomodo com o olhar da Flau nesse momento, tá? E daí você faz umas inversões nas perguntas, depois eu até vou te mandar isso, porque é muito legal, muito legal. E ela tem hoje ela já é uma senhora, assim, ela já deve ter quase uns 80 anos, talvez, por aí. Mas é fantástica, ela dá muitas palestras no YouTube, mas é muito legal, assim, porque ela pega questões profundas e ela vai te levando a fazer esse pensamento de refletir mesmo, né? Pega isso daqui que tá te causando sofrimento. Ah, meu marido me traiu. Tá. Isso, tá, ele te traiu. Ah, ele traiu, 100% verdade, traiu. Ok. Vamos pensar, e por que você acha que ele te traiu? Qual é a história que você conta sobre isso? Então, você vai questionando a própria narrativa que você conta e vai, entende? Saindo daquela convicção e dando outra possibilidade para você mesmo. É porque nós, seres humanos, temos uma facilidade de conhecer as coisas através de histórias. Então a gente conhece as coisas, a gente se percebe e percebe o mundo através de histórias que a gente conta. É diferente de uma caneca, por exemplo, que é uma experiência fenomenológica. É uma experiência da percepção da caneca, que é muito material. O contexto dela, o meu contexto é só a experiência anterior de uma caneca. Eu vou projetar aqui, eu nunca vi uma caneca, é uma caneca, ok. É uma experiência mais palpável, é uma canequez da caneca. Então, existe uma canecalidade da caneca, entendeu? Tipo isso. Então, é essa experiência fenomenológica do próprio fenômeno. Eu já conheço por uma experiência prévia. Não precisa grandes histórias para eu contar. Esse ente aqui é passivo. Sabe? Sim. Agora, quando você coloca uma outra pessoa, a meu ver, que também tem um outro contexto, uma outra história, quanto de você tem no mundo e quanto do mundo tem em você? Eu acho que é essa a pergunta. Nossa. Sabe? E isso eu digo nas pessoas. Quanto dessa pessoa tem você e quanto de você tem nessa pessoa? Isso. E o que te incomoda no outro? É do outro ou é teu? Exatamente. Se te incomoda, se incomoda você. Porque né? aquela história, a gente sempre está para conhecer as situações, as pessoas, os acontecimentos. A gente sempre é do ser humano projetar algo que está na nossa cabeça, porque é natural, porque são nossas primeiras impressões, nossos primeiros sentimentos. Eu preciso tentar reconhecer algo, uma situação que é nova para mim,
dentro de coisas que eu já vivi, dentro de contextos, dentro de outras coisas. É natural. Só que, pera. Meu marido me traiu. Eu já tenho um histórico que eu já entendo da minha mãe, do meu pai, do meu tio, sei lá eu de quem, que já está construído na minha cabeça e eu projeto sobre aquela nova traição. Então pronto, entendi tudo. Não, calma. Quanto de você tem nessa história? E quanto dessa história já está em você de fato? E está te construindo de uma forma inédita. Então calma, entendeu? É descolar. É natural que a gente tenha essas primeiras impressões, as primeiras sensações, os primeiros sentimentos, no momento que a gente se encontra com histórias, pessoas e coisas. Normal. Isso eu acredito que seja também a Spinoza, sabe? O projeto ali é o conhecimento imaginativo que o Spinoza chama. É a imaginação no primeiro gênero de conhecimento, que é eu imagino o que seja, mas talvez seja inadequado. Então, vou pro reflexivo. Já entendi, não neguei o que eu sinto, o que eu percebi, é isso. Agora deixa eu pensar sobre isso aqui. Calma. Deixa eu dissociar as coisas. Deixa eu entender que tudo isso é só efeito. Deixa eu dissociar, destrinchar as causas todas. Vou colocar na mesa, vou aprender como me relacionar, sabe? Entender até que ponto sou eu, até que ponto é o mundo, até que ponto é o outro. E aí é o autoconhecimento. Se a gente está sempre tentando se autoconhecer, porque é sempre um processo, sem essa cobrança de se definir, é mais tipo assim, como eu estou me percebendo agora? Porque se somos processos, como eu estou me percebendo? Se permite sempre estar se fazendo essa pergunta. Se a gente está sempre se fazendo essa pergunta, talvez, quando a gente tenha essa demanda do mundo externo, a gente vai estar mais preparado para lidar com essas coisas. Porque eu não vou precisar de tanto tempo para refletir, eu já vou estar sempre em processo. Entendendo que eu sou o processo, eu vou estar sempre em processo. E aí talvez quando entra essa coisa que às vezes é que pega tanto na gente, a gente nunca vai estar preparado 100%, mas fala, poxa, eu já sei mais ou menos que eu preciso de um tempo, que eu preciso me afastar, que eu preciso entender as cisões do que sou e o que não sou eu, entende? Então eu acho que o autoconhecimento é essencial para a gente conseguir se relacionar com as coisas, sabe? Muito fundamental. Sem dúvida, meu Deus, que papo bom, Flávia. Nossa, muito, podia ficar aqui 5 dias contigo, eu amei, muito obrigada. Qual a última coisa que você diria, assim, para minha audiência é uma audiência de 90% mulheres, que eu acredito que são mulheres bem comuns, assim como eu, que querem também desenvolver recursos internos e saber um pouquinho mais sobre as coisas para poder viver um pouco melhor. Ter uma vida talvez mais leve, uma vida um pouco mais feliz, se a gente puder falar, né? Sem dúvida. Todo mundo está buscando isso. Poxa. Sim. O que você diria para essas mulheres? Enquanto uma mulher que acredito que também está buscando isso, né? Sim, claro, o tempo todo. Eu acho que afirmem a sua singularidade. Mais do que qualquer coisa que te disseram para fazer, o que você passou, o que te construiu. Se veja como uma singularidade que nada vai poder, nem você mesma vai poder se definir 100%. Se veja como singular. Não deixe que padrões te imponham 100% das coisas. Se aproxime dos padrões que podem ajudar a gente a se identificar, a se conhecer, mas entenda que é singular. Cada um de nós somos seres singulares, irrepetíveis. E é a partir disso que a gente começa a afirmar e transmutar os valores, entender os nossos valores e o que vai nos fazer feliz. Singulares. Ai, sempre. Que lindo. Que lindo, assim, porque eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho com as mulheres, sabe? Sem dúvida. Fazer com que elas possam resgatar a sua potência. Porque é o que a gente estava falando, né? Sim. Essa coisa esse movimento das mulheres foi muito importante, é muito importante pra gente quebrar paradigmas que estavam historicamente impostos, mas também tem uma sensação de que, agora porque eu sou super bem sucedida na carreira, eu sou uma mãe diferente, não posso ser uma mãe igual minha mãe foi, os valores são conservadores. Cara, não, calma, você é singular, o que faz sentido pra você? Eu não quero ser mãe, você quer... Eu não sou mais ou menos mulher por ser ou não ser mãe. E se eu quiser ser uma dona de casa, ficar o dia inteiro de avental? Isso sou eu, isso me faz feliz, me deixa. Você entende? Sim. Não é porque eu não tenho que nada. Então, mulheres, somos singulares, a gente não tem que coisa nenhuma. Afirme isso, incorpore, fala, sou um ser singular. Qualquer pessoa no mundo precisa se colocar dessa forma, porque é o que de fato eu vejo que é.
Que lindo isso. Oh, meu Deus do céu. Vocês amaram que nem eu amei? Eu tenho amei, certeza gente, que sim. Então a gente vai encerrar esse Podiliz com essa querida. Meu Deus do céu. Eu volto sempre, volte muitas vezes. Sempre que você passar por aqui. Também. Tá bom, tá bom. Tá bom, combinado, gente. Uau, que episódio lindo, né? Amei. Tomara que tenham muitos outros episódios que a gente possa falar sobre assuntos existenciais tão pertinentes à nossa vida, né? Fazer com que a gente possa cada vez mais trazer essa mente que pensa, que reflete, que questiona, né? E depois questiona as suas alunas sobre se elas já têm se percebido singulares. Ótimo. Coloca nos comentários aí se já quantos singulares estão se percebendo já. Flá, eu queria deixar o teu Instagram para elas seguirem. É @flauboni. Isso. Tá, ótimo. Eu peço para elas depois botar junto com o episódio. Flauboni. Ela tem lives, vídeos que eu fiquei, esses últimos dias lá assistindo, amei. Linda. Puro ouro de conteúdo, viu? Incrível, Ai, muito bom, muito bom. Um beijo e até o próximo Podiliz. Tchau, tchau. Meu